Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, Marcos, capítulo 3. Marcos 3, verso 10. O verso 9 diz assim: E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que não o oprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhes tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não se manifestasse, mas já tinham manifestado. É interessante, né? Eu gostaria desta noite, poder falar alguma coisa sobre este homem, não é? Nós vamos ler, acho que mais um versículo de Marcos, capítulo 4, verso 39. O 38 diz assim: e ele, 4:38, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Quem é este homem, né? Quem é este? Mas quem é este? Que? Onde que eu perdi aqui? Onde está? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A gente fala assim, ou a gente lê assim, parece tão facinho, não é? Alguém já assistiu, mesmo pela televisão, uma tempestade no mar? Já. Eu já. Então, o mar estava bravio. Jesus tranquilão, cansado, deitado na popa do barco, e deixou a tempestade rolar de uma maneira tão tremenda que os discípulos, vendo a água entrar no barco, né, vendo o perigo de um afogamento ou de um afundamento da embarcação, resolveram chamar a Jesus. E ele, chamado, como sempre, interviu de maneira singular, que é a sua maneira, né? Para Jesus, nada. Irmãos, para Jesus, nada é impossível. Então o que ele fez? Repreendeu o vento e o mar se aquietou. Então os discípulos disseram: Quem é este homem? Ou, que homem é este? Para ser mais bíblico, diz assim: Que homem é este que até os ventos
e o mar lhe obedecem. Você já pensou, amém? Já pensou num vento? Esses dias passou um vento ali perto de casa, uma tempestade assim de uns 15 minutos, e bateu na nossa janela bem forte, e aí nós saímos na rua, uma árvore no chão, a outra quebrou em cima, um ventozinho rápido, quebra tudo. Quem pode deter um vento desse? Só o Criador desse universo. Ele é realmente magnífico, Ele é gloriosíssimo, Ele é poderosíssimo. E eles ficaram assim, boquiabertos, dizendo: que homem é este? Que homem é este? É Jesus. Que homem é este? Pensa que é fácil? Nem falar a gente não sabe, né? Que homem é este, irmãos? E nós já sabemos quem é. Mas eles estavam como que ainda como discípulos iniciando na fé. Hoje nós temos tantas coisas, né? Nós temos tantas Bíblias com tantas traduções, nós temos dicionários, nós temos uma série de coisas, né? Temos livros escritos por homens de Deus, coisas tremendas nós temos, né? Mas esse grupo aqui era um grupo nem escola tinham, eles eram pescadores, a maioria deles era um homem bem simples, e eles ficaram assim maravilhados, olhando para aquele homem. Mas como que pode uma tempestade dessa, que estávamos vindo todos a pique, praticamente já estavam cheirando de fundo? Ele chega, acalma a tempestade, e eles então ficaram maravilhados, né? Ficaram maravilhados. Então, sentiram então a presença gloriosa do Senhor. 4:41 diz: e sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este? Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? É interessante que a Bíblia diz, né? Na ceia, ele diz: fazei memória de mim. Sabe, a igreja hoje praticamente quase que não fala sobre essas coisas, porque quando a gente prega sobre essas coisas, fala: mas esse pastor é tão infantil. É infantil. Mas a hora que começar um vento lá na sua casa, não é, começar a balançar, como é que você fica? E Jesus trouxe uma repreensão para eles, dizendo a eles que eles eram homens de pequena fé. Não estavam aguentando uma tempestade daquela. Já era tempo deles se levantarem e repreenderem a tempestade. Que homem é esse, irmãos? Que homem é este? Francisco, você está com coragem, né? Mas os demais não estão com tanta coragem assim. Marcos capítulo 6, verso 51 diz assim. Marcos 6, 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou entre si, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Irmãos, é um negócio sério, não é?
ficaram assombrados, pastor Nilo, assombrados e maravilhados. Que homem é este? Que homem é esse, igreja? Vamos falar comigo? É Jesus, o Cristo de Deus, o Cristo de Deus, o Cristo de Deus. Está na hora, igreja, de levantarmos neste nome, que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, amados, diz a palavra de Deus em Marcos 6:55. Vamos lá? Diz assim: e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, e os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou na cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogaram-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes. E todos os que tocavam, saravam. Irmãos, isso houve na vida de Pedro de maneira abundante. Tem que haver na minha e na sua. Não deu nem tempo de falar, né? Você já pôs o Paulo no time. Paulo nem se fala, né? Então, queridos, vamos ver só. Então diz que o pessoal, quando descobriam que Jesus estava, eles traziam toda sorte de gente doente, todo tipo. E olha que já naquele tempo já tinha tanta gente doente. E como tinha pessoas endemoniadas. E é interessante que lá atrás eu já li, e diz que os que tinham demônios se prostravam. Os demônios se prostravam e diziam: ele é o Filho de Deus. Enquanto os homens da religião, os homens que estavam aguardando a vinda do Messias, eles não podiam de maneira alguma dar um crédito desse para Jesus. Não deram. Mas os primeiros a confessar que Jesus é o Cristo foram os demônios. Lá no capítulo, lá no início de Marcos, os primeiros que fizeram confissão que Jesus é o Cristo, os demônios. Mas os homens da religião diziam: não, este é o principal dos demônios. Ele cura por Belzebu. Mas na verdade, irmãos, ali, sem muito aparato, sem muita aparência, Jesus, era só tocar nele, era curado. E ele orava pelos enfermos, curava. Orava pelos endemoniados e libertava. Ele fez a obra que o Pai mandou ele fazer. Quem é este homem? Jesus. Sabe como Jesus é hoje? E isso é para nós? Capítulo 1 do Apocalipse 1. Versículo 12 diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio deles, dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Aleluia! Cresço isto? E os seus pés
semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ah, que glória, né? A voz de uma multidão, era a voz só dele, como a voz de muitas águas. Verso 16, ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7, eu falei na esquerda, né? Aqui na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Alguém já fez o teste de ao meio-dia olhar para o sol e ver quantos segundos você consegue olhar para ele? O sol, um secretário, eu não estou falando do chefe geral, estou falando do secretário. A gente não olha nem para ele, não consegue olhar. É muito resplendor, é muita luz, é muita glória no sol. O sol é servo, o sol é criado, mas ele é o Criador. Olha só. Então, ele diz e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Quer olhar para ele? Sabe quem estava olhando para ele? João. João é o apóstolo amado, aquele que no dia que ele falou que um de vocês vão me trair, Pedro deu um sinal para ele estava reclinado ao peito de Jesus e fez a pergunta. É o discípulo amado, talvez era o mais novo daquela equipe, que tinha bastante gente mais idosa. Ele era talvez dos mais queridos pelo Senhor, né? Então, ele diz assim, isso aqui é uma visão que Deus deu a ele, quando ele mostrou todas essas revelações que o pastor Nilo está falando. Das coisas dos últimos dias, dos últimos tempos. Então, ele diz aqui, verso 17, eu quando vi, caí aos seus pés, como morto, mortinho. Olha a glória. Porque, irmãos, nessa altura, Jesus já está entronizado à mão direita da glória com Deus, recebeu toda a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, recebeu a glória de vir a este mundo, vencer o pecado, vencer a morte, vencer a lei, vencer os inimigos, vencer Satanás, vencer seus demônios e colocar todos debaixo dos seus pés. Amém? E aniquilou o reino de Satanás. É com essa glória que ele estava. Ainda o Pai deu a ele todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Esse é o nosso Cristo. Gente, nós não estamos muito parados, muito com medo, muito sem Jesus.
alguma coisa tem que mexer em nós. E isso é o Espírito de Deus. Nos dar palavras de graça, palavras com ousadia, palavras sem medo, como você disse hoje de manhã. Os pastores têm medo de pregar isso que ele está pregando. Tem medo. Perde a freguesia. Mas nós pregamos a Cristo. E este não só morto, mas ressuscitado, assentado em glória, à mão direita do Pai, com todo o poder que Ele exerce no céu e na terra, acima de todo nome, aleluia, que se nomeia não só aqui na terra, como no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Ele tem um nome arriba, como diz o espanhol, acima de todo nome, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, queridos? E Ele é realmente tremendo. E Ele diz, verso 18, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem mais, ele diz, e tem as chaves da morte e do inferno. Oh, aleluia. E ele diz, o mistério, escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Que são? O que mais? Que foram, que são e que hão de acontecer. Passado, presente e futuro. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É a igreja. É a noiva do Cordeiro, Ele anda no nosso meio. Mas a gente sente essa unção, né? Mas Ele é tão maravilhoso que este homem, que era o apóstolo amado, não pôde contemplá-lo, caiu como morto. E hoje ele passa. Está aqui escrito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está escrito. Ele anda no meio de nós. Sabe como que Ele anda no meio de nós? Vestido e revestido de todo o poder, de toda a majestade, de toda a glória, de todo o domínio, de tudo que nós possamos imaginar e não imaginar. Irmãos, é muito glorioso. Acho que eu tenho tempo ainda, não? Capítulo 5 de Apocalipse, né? Verso 1 diz assim, estou falando que homem é este? Eu não estou falando de um homem Dirceu, estou falando de um homem, esse que está na Bíblia, que é o Senhor Jesus o Cristo, o Criador desse universo. Que coisa linda, não? Então ele diz, e vi na destra
desce a mão direita, né? Na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ó, irmãos, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Era coisa terrível olhar para o livro. Não dava para... É como olhar para o sol. Você olha e você fica todo nublado, né? E ele diz assim: eu chorava muito. E é João. João está derramando-se em lágrimas. Lá ele caiu como morto. E aqui ele então disse: eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não, não. Nós, na dificuldade, parece que a coisa mais fácil é chorar, né? Ele diz: não chore, seja homem, fique em pé. Você está vendo a mim. Eu sou o teu Redentor, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Libertador. Não chore. Quem que é? E disse-me um dos anciãos, verso 5, né? Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Foste morto e com teu sangue comprasses. Olha, gente, comprasses para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Que homem é este, irmão? Ô, irmão, que homem é este? Há alguma coisa impossível para ele? Nada lhes é impossível. Irmãos, tudo é possível também a nós, os que cremos. Por isso estamos aguardando, irmãos, com muita esperança que Deus há de fazer no nosso meio, através de nós, conosco, assim como nós somos. Uma obra maravilhosa, uma obra de assombro, uma obra de espanto, para que em tudo o seu nome seja altamente glorificado. Amém? Igreja,
Que homem é este? Igreja, que nome é este? Que nome é este? Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus. Este é, irmãos, é o nome de glória. Este é o nome em quem Deus depositou nele toda a sua glória. Que coisa tremenda, né? Coisa maravilhosa. Muito bom. Eu creio que por hoje vamos parar por aqui, né? Aqui, ó um maço, um calhamaço, para não falar nada. A gente que estuda, né, pastor Nilo? A gente começa a percorrer a palavra de Deus e a gente vai achando tanta coisa que não dá nem para pôr em algum lugar, né? Para você achar um lugar para você poder ministrar isso com graça. Amém? Irmã Lina, quer pregar? Quer dar uma saudação? Muito obrigado pela sua presença também, viu? Deus abençoe. Tem gente maravilhosa lá também que veio nessa noite nos visitar. Glória a Deus, vocês são bênção. Graça e paz.